Tá me ouvindo bem, né? Sim. Pessoal, bom dia a todos. Por favor, peço a gentileza, se vocês podem confirmar se estão vendo a minha tela e me ouvindo bem. Aqui é o Maicon da DE Consultoria, por gentileza. Estou com o chat aberto aqui. Minha internet está um pouquinho instável. Legal, João. Obrigado, Priscila. Bom, eu preparei. Qual que é o objetivo, né, desse webinar nesse período do ano, nessa data de hoje? É preparar as empresas para algo que a gente precisa fortalecer no dia a dia, que é o nosso planejamento orçamentário e financeiro. Geralmente nós somos muito fortes em fazer o nosso plano de metas, em fazer o nosso plano de vendas, né? O nosso PCP é uma área forte. Mas quando o assunto é plano orçamentário, em que você precisa colocar tudo em prática, números, quanto você vai produzir, contratar, vender, cara, aí o mundo muda, sabe? Então, o nosso objetivo hoje é de gerar um conteúdo que te ajude a melhorar o seu plano orçamentário para o ano que vem, tá? Então, me chamo Maicon, para quem de repente não nos conhece aí, nós temos clientes, amigos e parceiros desse evento. Eu sou responsável técnico pela Ideia Consultoria, à frente de uma equipe de vários consultores que atuam em gestão empresarial, financeira, comercial e produtiva. Eu quero passar para vocês esse conteúdo que, naturalmente, eu preparei para vocês com muito. Só deu um probleminha na internet aqui, vocês estão voltando a me ouvir, por gentileza? Esse não tá vendo bem. Legal, obrigado, João. Bom, vamos lá então. Vou voltar aqui à nossa apresentação. Eu estava explicando a importância de fazer o planejamento, estava começando, na verdade, nosso segundo slide. Então, por que fazer o planejamento orçamentário? Eu acho que é importante, antes de qualquer coisa na vida, a gente estar convencido da importância e da relevância disso, não é verdade? Então, o que que eu quero dizer em relação a isso? Por que que é importante termos esse planejamento orçamentário? Para reduzir o nosso esforço, aumentar o nosso foco e os nossos ganhos. O orçamento empresarial é uma forma de você poder materializar o planejamento estratégico da empresa para garantir o atendimento das metas, os objetivos empresariais. Vamos entender
que quando você faz o planejamento estratégico de uma empresa, um Business Scorecard, você define ali metas quali, quanti, objetivos, sonhos, intenções e ações. Legal. A forma de você quantificar se você vai realizar isso ou não é pelo seu planejamento financeiro. Por isso, da extrema relevância e importância desse documento, desse projeto. Tipos de planejamento que nós temos aí no dia a dia, né? Orçamento empresarial, que é esse aqui que a gente vai falar agora, né? Você pode... planejamento de recursos baseados em objetivos, acompanhamento, através do controle contábil ou financeiro. Orçamento contínuo, em que você renova um período e acrescenta novos períodos. Esse é um outro modelo orçamento BZ, base zero, que você zera tudo e começa de novo, sem... Mas estava compartilhado aqui. Um outro tipo de orçamento é esse orçamento base zero, né? O que significa isso? As multinacionais usam muito esse. Você começa 2020 resetando a empresa financeiramente falando, em que cada gerente, numa folha em branco, vai dizer quais recursos ele precisa para operar naquele período, né? Então, é interessante, é bem relevante, também é um modelo de planejamento orçamentário. Um outro modelo é um modelo mais flexível, em que você planeja os recursos com base em vários níveis de atividade. Então, você dá certas variáveis e as pessoas vão trabalhar em cima disso. O outro modelo de orçamento é baseado em atividades, porque para eu executar uma meta, eu tenho um driver, eu tenho uma meta, essa meta tem um esforço, essa meta tem um custo, e você trabalha em cima desses direcionadores de meta. Orçamento perpétuo é aquele fundamentado em relação a causa e efeito, entre processo recorrente, processo corrente, processo do dia a dia aí. Você trabalha um orçamento baseado em processo. Na prática, os mais usados, é esse que a gente vai passar hoje, orçamento empresarial, que ele também pode ser contínuo, orçamento base zero e orçamento por atividade, tá bom? Eu quero saber mais sobre 2020, como que vai estar o mercado para o ano que vem, né? Como vai estar o cenário, como que vai estar a economia. Então, eu recomendo que vocês acessem esse nosso vídeo, eu vou deixar o link aí no canal do YouTube, que eu coloquei cerca de 10 previsões para o ano que vem, né? Então, você vai enxergar ali 10 variáveis que envolvem serviço, indústria, comércio, dólar, agronegócio, construção civil e assim por diante, que vai dizer para você como será economicamente o nosso ano de 2020, tá bem? Isso eu vou deixar para vocês poderem buscar depois. Que mais? O que é gestão orçamentária? Existe uma diferença entre orçamento empresarial, né, e gestão orçamentária. Na gestão financeira, nós entendemos gestão realmente com a atividade de planejar, construir, desenvolver, formar, né? A gestão orçamentária é a disciplina que estuda como planejar e monitorar o resultado financeiro dessa empresa. Então, é a área responsável por planejar, cuidar, gerir a sua empresa, gerir o seu negócio. Essa gestão orçamentária, ela é dividida em 4 grandes fases, tá bem? Pessoal, esse material de hoje, eu vou passar uma referência de um livro no final e de vários conteúdos que nós já temos aqui dentro do Google Drive da ideia, tá bom? Primeira etapa é o planejamento orçamentário. Você faz um planejamento orçamentário. A segunda etapa é você criar cenários. Por que eu pedi para você ver esse vídeo no YouTube? Para você ter ideia de quais serão os cenários econômicos e financeiros para 2020. Depois, você coloca o orçamento para rodar entre as áreas, que não está colocado aí. Então, é a execução do orçamento. Depois, você faz o acompanhamento e controle orçamentário pelas áreas. Cada gestor, cada área vai ter lá o seu plano orçamentário, o seu centro de custo, né? Tudo que envolve o seu departamento, a sua funcionalidade. Depois, você vai ter as revisões orçamentárias.
Porque uma verdade é, né? O previsto muitas vezes não bate com o realizado. Há uma necessidade de você prever, gerir, controlar, executar para garantir que aquele orçamento bata. Porque assim, qual que é o maior ganho que eu vou ter, né, com o planejamento orçamentário? É saber que lucro que eu vou ter em 2020. Para isso, eu tenho que comprar dentro do orçamento, vender dentro do orçamento, acompanhar o orçamento. Então, quando você fala de gestão orçamentária, por que poucas empresas no Brasil têm? Porque eu estou falando de uma base de cultura, na verdade. Porque eu estou falando do novo modelo mental, do novo modelo de cultura. Orçamento empresarial também. Agora, vamos falar do orçamento. O orçamento em si, né? A palavra orçamento, budget, né? Que os americanos tanto falam. Ele é a ferramenta que você usa para fazer essa gestão. Então, eu como administrador financeiro, fazendo a gestão orçamentária da Modelac, da Ideia, da Multibelt e assim por diante, nossos clientes e parceiros, você usa o orçamento para fazer, para materializar essa gestão orçamentária. E do que ele é composto? Ele começa com vendas, dedução de vendas, custos variáveis, gastos com pessoal, gastos operacionais, onde você vai investir. Essa é basicamente uma composição do nosso orçamento. Agora, olha que legal, né? Maicon, eu fiz o orçamento empresarial na minha empresa. Quais são os meus ganhos? O que eu recebo como produto do orçamento? Bom, você vai ter um plano de metas financeiro, não só um plano de metas comercial. Você vai ter um demonstrativo de resultado projetado, um demonstrativo de fluxo de caixa projetado. Você vai ter um balanço patrimonial projetado. Você vai ter indicadores econômicos e financeiros. E aí, o que você vai ter que fazer em relação a tudo isso, né? Você vai ter que acompanhar, entregar para as áreas executarem e acompanhar a realização desse planejamento orçamentário. Maicon, qual é a rotina de um planejador orçamentário? É bem legal isso, porque geralmente quando a gente começa a fazer orçamento, a gente começa a fazer em outubro, né? Setembro, outubro já é o período que as grandes empresas começam a fazer orçamento no Brasil. Você começa a pegar a informação das áreas, né, como ponto de partida, estabelece as metas, faz uma previsão de resultados por área, departamento e assim por diante, avalia fonte de recursos para que esse planejamento realmente aconteça, porque da onde que vai sair o dinheiro? Vai sair da margem, vai sair de capital próprio, vai sair de linha de investimento, e aí você tem informações futuras para tomar decisões. Qual que é o horizonte do planejamento, cara? O horizonte é de 1 a 3 anos, você pode fazer até para 5 anos, com um business plan, mas você vai fazer orçamento a priori para 2020. Repito, você vai fazer um orçamento empresarial para o ano de 2020, tá bom? Aí você vai estar revisando trimestralmente e validando o acompanhamento mensal. Acompanha mensal, revisa trimestral e atualiza anual. Essa é a lógica do orçamento empresarial. Qual é a vantagem para você que ainda não está convencido da importância disso, né? É pensar o futuro, definir planos, responsabilidades que cada administrador de cada área, cada gestor vai executar, né, com o dinheiro da empresa que coloca à disposição dele para tocar o seu departamento. Vai trabalhar a eficiência no uso dos recursos, vai trabalhar uma maior previsibilidade de resultado. Isso é sensacional. Vai melhorar o acompanhamento dos resultados, melhor controle, melhor acompanhamento, aumenta os resultados. Eu já vi empresas melhorar os resultados com até 15%, 20%, só melhorando o acompanhamento, não é verdade? Então você vai ter isso muito forte, muito coerente na sua empresa. Composição do planejamento orçamentário. O que envolve o plano orçamentário? Envolve o plano de marketing. Então, volume físico de vendas, aonde que eu vou vender, quanto que eu vou investir em marketing, sazonalidades, regiões, prazo, propaganda, publicidade, despesa com venda comercial. Estou colocando aqui marketing e vendas, ok? Esse é o PSPE, plano de suprimentos, produção e estocagem. Então, o quanto que eu vou comprar de matéria-prima, o quanto que eu vou produzir, o quanto que eu vou estocar na expedição, o quanto que eu vou ter de material em almoxarifado, o quanto que eu vou ter de material em processamento. Olha que loucura você que me ouve nessa hora.
Se o seu PCP funciona, Deus te abençoe. Se não funciona, você não vai conseguir fazer essa linha. Plano de investimento é uma coisa mais simples, né? A sua capacidade instalada, né, de produção, o quanto a sua fábrica vai produzir, qual é a sua capacidade produtiva de expandir, produzir e entregar. Você vai ter um gargalo, você não vai ter um gargalo, tá bem? Plano de recursos humanos. Para eu crescer, né? Para eu crescer milhões em faturamento, qual é o meu aumento de crescimento de pessoal que eu vou precisar? Qual é o tamanho de pessoas, gente, recursos que eu vou precisar para poder crescer? Quantos eu vou admitir? Quais consultorias eu vou chamar para avaliar a performance pessoal? Como que eu vou fazer um plano de carreira e remuneração dessa galera, né? Plano de gestão financeira, demonstração financeira, análise, fluxo de caixa, caracas, como que eu vou terminar com o meu lucro no final do ano, quanto que eu vou ter de reserva financeira, como que vai estar o meu balanço patrimonial e assim por diante, né? É importante a empresa enriquecer, é importante a empresa amadurecer e crescer. Que mais? Planejamento do faturamento. Agora eu vou detalhar um pouquinho, pessoal. Eu falei dessas cinco frentes de planejamento, né? A nível mais macro. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais cada uma para você entender o nível de detalhe que tem que ter o nosso planejamento, ok? Vamos lá. Planejamento de faturamento, de vendas. É uma das estimativas mais importantes, porque se você errar na primeira linha, todo o restante vai ter problema, né? Então, nessa hora, o teu gerente comercial tem que bater no peito e falar, cara, eu sou o cara que vai garantir esse número, porque a partir desse número você vai estar mensurando todos os custos fixos e variáveis da empresa. Pode ser feito por produto, por canal, por região, por venda, por todos os tipos. Então, esse planejamento futuro de faturamento, né, envolve lojas físicas, envolve lojas virtuais, envolve revendas, envolve representantes, envolve distribuidores, envolve clientes, envolve atacados, atacarejo, envolve todo tipo, né, de empresa envolvida no negócio. Envolve todos os seus parceiros, envolve todos os seus canais de venda, ok? Estimativa de quanto vai vender para cada canal, preço de venda de cada canal, se a empresa tem condição de produzir ou comercializar essas quantidades, a margem de contribuição de cada canal, projeção de dedução de vendas, né? Devolução, dedução, imposto, desconto, blá, blá, blá. Análise da rentabilidade por canal. E, claro, comparar o previsto por realizado. Então, você tem que olhar geograficamente onde está a sua empresa, quanto você vai vender, qual será o seu esforço e direcionar um plano de vendas à prova de bala. Vamos lá, só uma ressalva que eu já falei isso no mês passado no nosso outro evento, né? Fazer uma planilha de plano de metas, qualquer um pode fazer. Garantir a execução é estratégia, é inteligência, é mercado, é importante, é relevante nós pensarmos nisso, ok? Agora, vou falar um pouquinho aqui eu errei aqui, peço perdão, vou corrigir esse slide. É planejamento da produção, né? Realmente, eu vendi, eu vou comercializar, tipo, que eu vou revender, ou eu vou fabricar, ou vou executar um serviço, né? Então, agora é hora de você dimensionar célula de produção, pessoa, máquina, linha de produção. Esse planejamento e controle da produção é a principal área de apoio disso. Então, se o seu PCP funciona, você consegue programar muito bem o que você vai estar vendendo. Por exemplo, nós tivemos clientes esse ano de 2019 que a fábrica não conseguiu entregar o que era para vender. E aí, você acaba engargalando a fábrica, atrasando as entregas e deixando o cliente estressado. Então, é extremamente importante ter um PCP, que é um pulmão entre vendas e fábrica, para falar, vende, que nós garantimos a entrega na próxima terça-feira, no dia tal, no horário tal. Percebe o nível de precisão e gestão de acompanhamento orçamentário. Aqui nós temos alguns custos variáveis que envolvem a fábrica, né? Insumos produtivos, água, energia, combustível, blá, blá, blá.
embalagem, mão de obra direta, material e suprimentos para produção. São custos que vai variar conforme você vende. E aqui tem uma classificação básica de custos, né? O custo do produto vendido, custo da mercadoria vendida, custo do serviço vendido. Então, se você fabrica, comercializa ou é serviço, vai ser uma dessas classificações. Alguns lugares mudam, né? Então, CPF é custo do produto fabricado, né? Aqui o CMV realmente é CMV porque você está comercializando, e aí eu tenho o CSV que é de serviço, tá bom? Custo do produto vendido. Esse tipo de classificação envolve geralmente indústrias que fabricam os produtos. Neste caso, o custo do produto será a soma de insumos, matéria-prima, mão de obra, energia direta, água direta, depreciação de máquinas, equipamentos, manutenção e assim por diante. Mercadoria vendida é para aquelas empresas que comercializam mercadorias. Então, eu compro por 50, eu faço o meu break-even point, né, a minha precificação para calcular o quanto que eu vou calcular de margem com base na minha expectativa de lucro, com base nos meus custos fixos variáveis, o quanto que eu vou cobrar. Não é simplesmente você colocar 100% em cima. Essa conta está errada, tá bem? Para a mercadoria vendida, o custo será o próprio preço de compra, né? Então, o preço de compra da mercadoria, você vai precisar calcular como você tem que calcular numa fábrica, ver a ordem de produção, ver a ficha técnica. No caso de produto vendido, o preço já é o que você comprou, é o preço de nota fiscal de compra do seu fornecedor, né? O custo de serviço, cara, como é a minha empresa, por exemplo, a ideia é consultoria, nós temos que calcular qual que é o custo do nosso serviço, né? Qual que é o valor da nossa hora, qual que é o valor de uma consultoria, serviço de advocacia e assim por diante. Então, você precisa dimensionar o custo do serviço para que você possa fazer contas corretas em relação a isso, em relação ao dimensionamento desse esforço, desse trabalho que você entrega lá na ponta. Fez a conta certinha da hora técnica, sua empresa tem margem. Não fez, você pode estar, entre aspas, pagando para trabalhar, né? Ah, Maicon, como que eu controlo se eu estou gastando mais ou não no serviço? Aí você tem que ter algumas ferramentas para a gestão dos seus projetos. Então, por exemplo, nós usamos uma ferramenta chamada Teamwork, que nós controlamos 100% dos projetos e horas do nosso time de trabalho, tá bom? Agora só, voltando um pouquinho, até me desculpa quem já está no nível mais avançado, mas eu preciso nivelar a turma aqui, né? O que é custo versus produção, custo, despesa, algumas terminologias, né? Então, quando você ouvir falar a palavra custo, são os gastos da empresa com o produto final. Está muito ligado à aquisição e produção de mercadoria, ou seja, está muito ligado à sua operação, à sua produção, né? À sua fabricação. Já a despesa envolve todos os outros gastos relativos à administração da empresa, como despesa da área comercial, de margem, desenvolvimento de produto, despesa financeira, ou seja, são outros embolsos necessários para manter a empresa funcionando. Porém, ele não contribui diretamente para a geração de produção, né, de novos itens que serão comercializados. Então, eu separo aquilo que é despesa, que é o escritório, que é a administração da minha empresa, para poder fazer o cálculo do meu orçamento, daquilo que é custos, porque já realmente tem uma apropriação direta na fabricação. Para você poder calcular os seus custos, né, você tem que, basicamente, de produção, você tem que calcular lista matéria-prima, todo insumo que você tem na fábrica, você realmente precisa levantar sua ficha técnica, informar preço de compra de mercadoria, montar uma composição de cada produto, a quantidade de matéria-prima necessária para cada produto. Você tem que realmente ter uma ordem de produção, você tem que calcular o tempo de fabricação, você tem que calcular o quanto realmente foi de insumo, tempo de mão de obra, tempo total daquela ordem de produção. Você soltou aquela ordem às 10 da manhã, ela foi entregue às 10 do outro dia, teve uma hora de parada, teve uma noite de parada, você calcular a hora útil, a hora inútil e assim por diante. Aí, uma vez que você calculou a estimativa de hora, sempre vai ter essa última linha aqui. Comparar o previsto com o realizado, fazendo uma simulação para saber se você realmente está entregando, se você está certo ou não, tá bem?
Orçamento de despesa operacional. Então, basicamente, são todos os gastos para manter a tua empresa funcionando, que vai incorrer no período que você está projetando, né? Então, trata-se de orçamento de despesa administrativa, gastos necessários para administrar e vender o produto da empresa. Realmente são os gastos da sua administração. São os gastos para operação do seu escritório, para manter a sua empresa ativa e operando. Os gastos de administração pertinentes ao colaboro da diretoria, salário do pessoal administrativo, material de informática, material de expediente, despesa comercial, despesa de venda, né? Durante e depois do evento da venda, incluindo marketing e propaganda, despesa financeira, para o que você pegou um empréstimo, despesa com juros, despesa de taxa bancária, despesa tributária, impostos, taxas, tributos que a sua empresa paga, tudo isso é despesa, né? Então, o que você vai fazer na prática? Você vai relacionar cada área de negócio à sua empresa, você vai ter um organograma muito claro, que cada caixinha do seu organograma pode ser chamado um centro de resultado, um centro de custo, e você vai atualizar o seu plano de contas, para que a gente possa deduzir cada despesa do seu orçamento num plano de contas, num centro de custo. Então, por exemplo, despesa de viagem. Aí você teve lá R$ 10.000 de despesa de viagem no mês. Se você, a conta do plano de contas, despesa de viagem. Agora, onde eu vou estar alocando aquele custo vai ser para quem, cara? 5.000 foi para vendas que foi fazer uma viagem. Outros 3.000 foi para a área financeira que foi num evento de treinamentos. Outros 2.000 foi uma viagem da diretoria e assim por diante, tá bem? Bom, então, estratificamos um pouquinho o orçamento, principalmente a parte de vendas, produção e finanças, né? Agora nós vamos entrar alguns relatórios que são importantes. Agora é uma parte mais simples para a maioria de vocês, mas eu quis colocar aqui mais para dar uma reciclada e tá lembrando a gente acerca disso, tá bem? Vamos lá. Quais são os principais relatórios que eu preciso na minha área financeira, né? Quais são os relatórios fundamentais na área financeira? Um deles é o DRE, né? Que nós temos aí o demonstrativo de tudo projetado, galera. Tudo projetado, né? Já começa por aí. DRE, para você apurar o seu lucro, né? Aí você vai ter o seu lucro por área de negócio, o seu lucro por produto, o seu lucro consolidado por projeto, o seu lucro por empresa, tá bem? Cada negócio que você tem, cada produto que você tem, cada filial que você tem, te traz um resultado e a partir disso você tem o seu demonstrativo. O DRE também ele é considerado um dos motivos mais importantes para um gestor para a tomada de decisão, para a realização do planejamento econômico, uma vez que informa qual a disponibilidade de recursos que a empresa tem para a realização de investimento, pagar a despesa, né, realização de ações futuras e assim por diante. Então, ele mostra o quanto custa literalmente manter a sua empresa de pé, né, por centro de custo, por áreas, né, por despesa administrativa, financeira, margem bruta e assim por diante. É com certeza um dos principais relatórios que uma empresa avalia a tua situação econômica, ou seja, ela tem lucro ou não com base no faturamento que ela gera. Aí ele é dividido em receita de bruta, impostos sobre vendas, devoluções. Eu não vou ler os tópicos, eu só vou passar geral aqui. Abatimento de vendas, então você tem muito desconto de vendas, você vai colocar aqui e você tem uma receita líquida. Aí volta naquela parte anterior aqui, né? Custo do produto vendido ou do serviço prestado. Se for custo da mercadoria vendida, fabricada, você tem lá um estoque inicial, mais o que você comprou, menos o estoque final para você que comercializa, aqui não é fabricado, né? Você comercializa o CMV. Então, eu comprei 100 unidades, eu tenho mais 20 em estoque, o meu estoque final é 120. Se fosse fabricado, seria custo produto fabricado, né? Então, é realmente o tanto que você, o estoque inicial de matéria-prima, mais o que você fabricou, mais o teu estoque que você tem na expedição transformado. Então, você tem matéria-prima, produto processado, né? Produto na expedição que você usa para calcular o seu custo do produto fabricado.
E serviço é hora, né? O custo do serviço prestado é hora. Lucro bruto realmente é o resultado da receita líquida menos o produto, o custo do produto vendido ou fabricado. Despesas operacionais, já falei sobre elas. Despesas de vendas, despesa administrativa, despesas financeiras. Aí você tem o lucro operacional, que é realmente o lucro bruto menos as despesas operacionais, e todas as outras despesas relacionadas anteriormente. Despesa ou receita não operacional, ganho ou perda que você teve de baixa ou alienação de investimento ou de ativo imobilizado e ativo diferido, lucro antes do imposto de renda, provisão para imposto de renda e a última linha, que é o que mais interessa para todos nós, que é realmente o lucro líquido da sua empresa, tá bem? Aqui é um outro que eu tenho falado com o Anderson, que é o nosso especialista, o Anderson, o o Carlos Bragueto, a Laiana, nosso time de finanças, né? Nós queremos focar muito forte, cada vez mais em caixa, porque o demonstrativo de caixa, ele realmente mostra toda a movimentação financeira da sua empresa, né? A saúde e a vida de uma empresa está no caixa. Então, o fluxo de caixa é o dinheiro movimentando, girando, porque o dinheiro faturado que você fez de uma venda hoje, ele não representa a liquidez do seu caixa. Então, vamos ter lucro, vamos avaliar economicamente uma empresa, mas se eu quero avaliar uma empresa financeiramente, é nesse demonstrativo, né? Então, o fluxo de caixa, ele demonstra toda essa movimentação que da sua empresa tem para pagar, tem para receber, capital de terceiros, capital de giro, né, e empréstimos. E aí você realmente consegue enxergar numa linha do tempo, para os próximos 90 dias, para os próximos 365 dias, como que vai estar a saúde financeira da sua empresa. Qual mês do ano vai faltar dinheiro, sobrar dinheiro e assim por diante. É um documento extremamente importante. Na verdade, assim, né? Como diz o nosso consultor Anderson, né? A vida da empresa está no caixa, o sangue da empresa está no caixa. Muitas empresas, nos últimos 4 ou 5 anos, entraram em RJ, quebraram, desapareceram. O que manteve essas empresas de pé foi a sua reserva, foi o seu caixa, não é verdade? Então, você tem aqui algumas coisas importantes no caixa. Então, é a operação entrada de caixa. O que que entra de caixa? Cara, basicamente é o pagamento que você recebe, o recebimento dos seus clientes, pelo serviço que você presta. Resumindo, a sua empresa, ela vive da sua operação comercial. Isso aqui é a sua receita líquida entrando sem inadimplência, nada, é dinheiro entrando na sua conta, por negócio, por produto. Então, pensa agora o quanto que cada produto entrega de caixa para sua empresa. É isso extremamente importante, porque quanto mais você parcela, mais você está alongando a gestão do seu caixa, mais você está precisando de capital de giro e nem está percebendo, não é verdade? Uma outra entrada de caixa é quando você faz atividade de investimento, ganho de aplicação, né? Então você teve lá uma receita de uma aplicação financeira que a sua empresa tem. Percebe que não é uma operação. O meu foco é gerar caixa com base na sua operação. Pô, gerou reserva, eu fiz o investimento, ele devolve para a empresa um caixa aí. Saída de caixa, né? Aqui que você tem que ter um controle muito importante, uma eficiência, uma gestão do caixa, né? São os gastos necessários para manter o negócio funcionando, folha de pagamento, custo, aluguel, entre outros. Atividades financeiras, isso é operação. Então, o que está saindo do meu caixa que envolve a minha operação, né? Essa saída de caixa, ela é maior do que a entrada de caixa, você vai ter problema de liquidez, né? Agora, se você não teve um bom planejamento da gestão do caixa, você vai entrar em empréstimo. Se você entrar em empréstimo, vai ter que pagar juros, aí vai ter uma atividade financeira, né? Ou tem uma atividade de investimento, você precisou comprar um ativo, você comprou um carro, você comprou uma máquina, e aí, só uma ressalva, pelo amor de Deus, né? Não façam investimentos errados. Se você for inovar na tua empresa, pega a linha de crédito para investimento. Se você for ampliar a sua fábrica, o seu escritório, pegue uma linha para investimento numa agência fomento do seu estado, numa linha de projeto e assim por diante, né? Ah, eu quero comprar carro. Não compre mais carro. Hoje a mobilidade urbana está muito mais fácil. Então, Movida, Localiza, essas corretoras, elas administram a sua frota e você, em 12 meses, paga muito menos
despesa alugando o carro do que tendo um ativo aí na sua garagem, tá bem? Uma coisa importante, senhores, ativo não é sinal de riqueza. Sinal de riqueza é saldo de caixa, né? Saldo de caixa. O regime de caixa, então, ele é controlado pelo demonstrativo do fluxo de caixa. Nele é considerado realmente todo o registro de data de pagamento, recebimento, como se fosse uma conta corrente, né? Nesse regime, você coloca o dinheiro que realmente entrou ou saiu da sua empresa. Cada evento ele é registrado com base na entrada e saída de caixa. Já o regime de competência, com base na data da sua nota fiscal, do fato gerador, ou seja, eu faturei hoje, né? Eu faturei hoje, dia 18 de dezembro, 1 milhão. O fato gerador que vai para a apuração do seu lucro é 1 milhão, dia 18 de dezembro. Mas o cara vai pagar em 10 prestações. Então, dia 18 de janeiro, que vai ser dada a primeira entrada de caixa. Essa é uma diferença que você tem que entender na sua cabeça para poder fazer uma boa gestão do seu caixa no dia a dia. Importante é organizar as suas contas a pagar a receber, separar isso muito bem, não misturar, porque muitas vezes a empresa pode ter um grande volume de vendas e produtos com boas margens, apresentando um bom lucro no regime de competência. Contudo, com um prazo de pagamento e recebimento mal dimensionado, a empresa fica sem disponibilidade de caixa. Isso é obtido realmente quando você faz a leitura do regime de caixa. Eu vou contar uma história para vocês. Eu e o Anderson fazíamos a gestão financeira de empresa do setor de formatura e ela tinha um lucro de 45%, 50%. Tinha uma situação financeira fantástica quando você fala lucratividade. Mas o cliente ia pagar ele, repito, dali 4 anos e meio. Então, essa despesa financeira no dinheiro, no valor do tempo, deixava essa empresa inadimplente. Todo esse lucro era consumido pela necessidade de capital de giro desse período. Olha que bacana. Então, bacana não, isso é péssimo, mas só para você entender, né? Eu tenho saúde econômica, mas eu não tenho saúde financeira em função do meu prazo médio financeiro, em função do meu prazo médio de recebimento, em função do meu prazo médio de pagamento. Esse descasamento aumenta a minha necessidade e isso deixa a minha empresa insolvente financeiramente. Como montar um fluxo de caixa? Aqui eu vou só reordenar os tópicos desse slide aqui. Mas, primeira coisa é assim, ordena e categoriza por entrada e saída. Beleza? 2. Padroniza as descrições e demais informações de cada movimentação. Não adianta, você nunca vai ter um controle certo se você não taguear a despesa corretamente, né? Faça uma atualização diária, semanal, mensal, trimestral e faça uma boa projeção. E aí, 5, que eu acabei nem colocando, mas óbvio, né? Compara o previsto com o realizado. Compara o previsto com o realizado. Quanto mais você acompanhar o seu caixa, melhor será a saúde financeira da sua empresa, menos dependência de banco, menos sócio colocando dinheiro na empresa e mais riqueza a curto, médio e longo prazo. Quem não quer isso, né, gente? E também não podemos esquecer do nosso balanço patrimonial. Ah, Michael, minha empresa não fatura milhões, não envolve estoque. Cara, mas é importante você saber, né? O tamanho do seu ativo, o tamanho do seu passivo, o quanto que a sua empresa realmente devolve de investimento pelo capital social que você empregou quando abriu a sua empresa, né? Quando você fala de balanço, você fala também de equilíbrio econômico, né? De equilíbrio financeiro. Quando você faz um balanço, você consegue enxergar se a sua empresa tem liquidez, se a sua empresa tem endividamento elevado ou não, se cada R$ 1 de lucro gerado no seu ativo devolve para você, acionista, um retorno sobre investimento do seu capital. Você consegue enxergar o seu endividamento de curto, médio e longo prazo. Cara, poderia ficar um dia inteiro falando só de balanço patrimonial. Eu não abro mão dele, não, né? Ele é dividido basicamente em ativo, então tudo que a sua empresa tem para operar. Vamos lá, gente. Ativo que gere liquidez, ativo que gere negócio. Aquela maquininha, aquele computadorzinho que você não está usando mais, ele não faz parte do seu ativo, dá baixa nesse negócio, porque realmente tem que ser ativos que gerem resultado para a sua operação. Passivo
É óbvio que quanto menor, melhor. Então, são dívidas que você contrai com fornecedores, governo, folha de pagamento. Aqui está sua despesa fixa, sua despesa variável, não é verdade? E o patrimônio líquido é realmente a diferença entre o seu ativo e o seu passivo, ou seja, o capital que a sua empresa tem em caixa. É possível prever os ativos da empresa. Então, por exemplo, olha que bacana, né? Para 2020, quais são os ativos que eu preciso investir em pessoas, máquinas, equipamentos para bater a minha meta? Em 2020, olhando esse cenário do agronegócio crescendo, construção civil crescendo, serviços crescendo, né? Desemprego diminuindo pouco, mas diminuindo. Apesar que em algumas áreas mais especializadas falta mão de obra. Então, assim, você vai fazer uma gestão da projeção e dizer para o mercado, olha, né, nós vamos crescer tantos por cento no ano que vem, vamos investir nessa máquina, nesse equipamento, nesses investimentos. Então, essa previsão pode ajudar demais você, como sócio, saber o retorno com base em lucro gerado. E isso é realmente usado para calcular o valor da sua empresa, o retorno da sua empresa. Como fazer o balanço patrimonial projetado? Projete vendas, projete a produção, projete despesas, projete o tributário. Eu falei pouco disso hoje, mas deixa eu dar uma ressalva aqui. Então, por exemplo, existem especialistas, experts do mercado, que fazem uma reavaliação tributária da sua empresa, o que eu acho extremamente relevante e importante, né? Cara, muitas empresas estão pagando mais imposto, nem sabem estar pagando mais do que deveria. Eu não acredito naquelas formulazinhas mágicas que um cara acha uma lei que nem estava validada pelo Supremo, que ele estima que a sua empresa vai economizar tanto com energia, tanto com ICMS, tanto com ISS, sei lá, tanto com imposto industrial. Calma. Mas existe especialistas, bons profissionais que fazem um planejamento tributário com base no seu crescimento. Então, por exemplo, o cara faz uma empresa, ela é especialista em distribuição, outra é especialista em produção, outra terceiriza a parte que vai para a produção e outra é especialista em comercialização. Você cria uma holding, você cria um negócio maior, você coloca executivos para cuidar de cada uma das empresas, você usa um ERP, um software de melhor renome, de melhor qualidade, para fazer a gestão desse grupo econômico, desse grupo de negócios, e você começa a enriquecer, você começa a profissionalizar. Cara, isso é planejamento tributário, isso é planejamento orçamentário, né? Ah, Michael, qual que é a diferença do planejamento de vendas para o comercial? Venda é produto, cara. Venda é campo. Venda é operação do dia a dia. Comercial tá falando da gestão, né? Ah, eu vou contratar mais serviços, eu vou contratar um novo supervisor, eu vou contratar um novo software. Tá falando da gestão comercial da sua área de negócios, ok? Alguns indicadores importantes, né? Para você poder trabalhar a gestão orçamentária para a gente estar chegando aqui no finalmente do nosso evento, né? Indicadores de vendas, óbvio. Então, você vai validar o seu orçamento ano que vem com base em indicadores de vendas, indicadores de produção, margem de contribuição. Vamos focar aqui no financeiro, né? Então, eu tenho que ter alguns gráficos, eu preciso ter algum radar de indicadores de margem de contribuição por produto, por rota, por vendedor, por área de negócio. Legal? Então, quais clientes, quais produtos me trazem maior margem? Outro indicador importantíssimo, o Anderson está aí, o Braga está aí, ele pode falar melhor do que eu, né? Ciclo financeiro, ciclo operacional, ciclo econômico, são indicadores extremamente importantes e relevantes para a sua empresa. Indicadores de endividamento. Poxa, você sabia que existe uma formulazinha simples chamada CMPC, custo médio ponderado de capital, em que através dessa fórmula você calcula a sua necessidade de endividamento, traduzindo, né? Existe um nível de endividamento que é saudável para a sua empresa, em que o dinheiro do mercado é mais barato do dinheiro da sua empresa. Então, ter dívidas, repito, ela é boa desde que esteja muito alinhado com o seu plano orçamentário. Indicadores de liquidez, né? O quanto que eu vou ter de
para cada R$ 1 de dívida, o quanto que eu vou ter para cada R$ 1 a receber, quanto que eu tenho em caixa para cada R$ 1 que eu tenho a pagar. E o mais importante, o mais relevante, é o EBITDA, é a gestão da sua financeira, é o quanto vale a sua empresa. Lembra quando eu mostrei lá atrás, naquele slide de fluxo de caixa? O que eu falei? A entrada de caixa é resultado da atividade operacional. É aquilo lá, né? É realmente o seu lucro líquido, é o seu lucro bruto, que envolve o seu EBITDA, é a sua lucratividade, é a sua entrada de caixa da sua operação. A sua empresa vale quanto ela gera de caixa. O que os especialistas falam na literatura técnica, né? Mas com quanto que vale a sua empresa? Depende do quanto que ela tem de geração de caixa, quanto que ela gera de caixa futuro, tá bem? Isso demonstra o EBITDA, o caixa da minha empresa. É o indicador principal para a compra e venda de empresa. Então aqui tem um exemplozinho básico, né? Colocamos aí, né, um EBITDA, colocamos dois gráficos aleatórios, mas para você entender, né? O Carlos Bragueto fez esse gráfico, então você compara 3 anos aí, o EBITDA no ano deu 107, 7%, no ano deu 15%, aí no ano deu 13%. Então, qual é o EBITDA da sua empresa em termos monetários, em termos percentuais? Qual é o EBITDA da sua empresa em relação ao mercado? Em relação ao mercado, você está dentro, você está fora. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ter o meu painel de bordo, eu tenho que ter um benchmarking olhando de mercado. Aí você vai nessa hora pensar e falar, Michael, eu não sei qual que é o lucro das empresas do meu setor. Vai para a Bovespa, né? A Bovespa tem empresas do setor similares ao seu, que são empresas que estão no mercado aberto, que abriram seu capital e que realmente demonstram, repito, demonstram seus resultados financeiros exigidos por lei. Então, se você quer saber quanto que é o lucro de uma consultora, você tem lá. Se você quer saber quanto que é o lucro de uma empresa de transporte, você tem lá. De uma metal mecânica, de uma empresa de varejo, de uma empresa de comércio, de um shopping, tá tudo lá no site da Bovespa. Você vai achar, escolhe uma empresa que você tem como referência, você vai entrar num departamento chamado RI, Relação com Investidores, e nesse portal, nesse canal, você vai ter as informações que você necessita e precisa para tomar decisões e comparativos financeiros. Nós, na ideia, conseguimos fazer isso para você, óbvio, fazendo essa pesquisa de empresas que são referências no seu setor. E agora, lógico, né, seguindo o nosso momento de avaliação espiritual do final do ano, que todo mundo faz aquele balanço pessoal, eu quero fazer o seu balanço patrimonial orçamentário. Eu vou colocar para vocês 10 mandamentos importantes que, se você seguir, você vai ter um orçamento melhor ano que vem. Primeiro deles, a direção deve considerar como essencial a direção do orçamento, né? Eu tenho que ter uma direção. Isso é essencial. Eu tenho que ter uma condução. Realmente eu tenho que ter foco. Eu tenho que direcionar a empresa para executar esse orçamento. O executivo tem que trabalhar o orçamento com entusiasmo, não como obrigação. Putz, o cara do vendas, né? Lá vai aquele cara do financeiro travar minhas vendas. Ah, lá vai o cara da fábrica. O cara do financeiro travando minhas compras. Não. O cara tem que pegar aquele orçamento e falar, cara, isso aqui é minha vida, eu vou garantir a minha parte. Controle orçamentário é obstinação, cara. É você querer fazer esse negócio até o fim. Controle, 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 né? Realizar análise crítica da organização, colocar a empresa na lupa, diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Tem muita empresa perdendo dinheiro porque não faz diagnóstico, não está avaliando, não está colocando a lupa, não está sendo assertivo. Participação orçamentária hierárquica, né? Então, envolver todas as áreas no planejamento orçamentário da empresa, envolver todo mundo nessa pegada, para que todo mundo participe disso. Cada tarefa deve ter uma relação com causa das atividades. Então, se eu vou comprar, está dentro do orçamento, que resultado que eu vou entregar? O planejamento ele deve abranger todas as atividades da empresa. Uma atividade que não está relacionada vai gerar custo não planejado e vai estourar. Item 8.
descentraliza, entrega o plano orçamentário para o cara de vendas, produção, operação comercial, TI, fala, meu, Deus te abençoe. Tá aqui a receita do bolo. O que eu espero de você é a execução desse orçamento, né? É a entrega desse orçamento. Vincula o controle, o resultado do orçamento ao objetivo do planejamento estratégico. Não é verdade? Cara, se você trouxer isso, nós vamos ter um bônus, nós vamos ter uma premiação, nós vamos ter uma bonificação, nós vamos ter uma empresa mais enxuta, nós vamos ter uma empresa mais leve, nós vamos ter uma empresa com mais liquidez e assim por diante. E trabalha com uma estatística, trabalha a área de inteligência financeira, trabalha os seus dashboards, trabalha, né, olhar os seus gráficos, trabalha um excelente acompanhamento, trabalha uma área de inteligência financeira, tá bem? Aqui eu vou mostrar para vocês uma planilha que vai materializar tudo que eu falei até agora, né? Vamos lá, tem um livro, eu tenho uma pancada de livro. Apareceu uma mensagem aqui que a internet está meio instável. Estão me ouvindo bem? Tá bom. Eu tenho uma biblioteca pequena em casa e um desses livros é do professor Rui Lopes Cardoso, né? Um livro Orçamento Empresarial Aprender Fazendo, a editora Atlas, é uma das melhores que envolve assunto financeiro. Então, tem um exemplozinho aqui básico de caneta, né? Então, ele colocou aqui, né? Um quadro de venda de canetas no Brasil. Coloca aqui, você só substitui seu produto, né? Então, ele colocou a marca, a previsão, a distribuição mensal, o quadro que eu vou vender por região do Brasil e assim por diante, que você vai colocar os seus canais. Ele colocou esferográfica, que ele colocou o mercado de lapiseira, aí você vai colocar os seus outros produtos, né? Aqui ele colocou o quadro C1, né? A participação de preço e imposto para essas canetas por regiões do Brasil, né? Aqui ele está falando basicamente do planejamento tributário para venda desses produtos, né? E aqui eu tenho a participação da marca X por região. Pode ver que a tabela é a mesma, só muda o produto. Cada produto tem uma participação, tá bom? Aqui na aba D, eu tenho a participação, é a mesma tabela, só que aí é por lapiseira nessas regiões. Você vê lá a marca tal, a participação, a venda, ICMS, receita líquida, IPI, imposto. Então você coloca aqui todo esse planejamento tributário geral aqui para a gente poder ter ideia como que fica, né? Essa substituição tributária e assim por diante. Aqui é uma parte legal, né? O Bragueto sempre fala isso, né? Premissas, né? Premissas do quanto que eu vou produzir, né? Então, eu vou produzir estoque inicial, venda estimada, estoque final e deduzindo do meu estoque quanto que efetivamente eu vou produzir global, totalmente global, né? A mesma coisa para lapiseira, produção de lapiseira. Agora, então, eu fiz uma estimativa de produção, que a pergunta bruta agora para vocês, né? O quanto que eu vou ter de estoque, quanto que eu vou consumir. Então, tá aqui, Carol. A caneta, você tem aqui, né? A matéria-prima, resina XYZ, tinta, quilo, e você coloca as variáveis, e aí ele faz a continha para você aqui, né? Produção em unidade, estoque inicial em quilo, consumo em quilo, estoque final, compras e assim por diante. Você estima o volume de matéria-prima para que o seu departamento de compras, né, faça boa estimativa para comprar bem e fazer bons contratos de compras para o ano, tá bem? Isso vai ajudar demais a sua empresa. Matéria-prima para lapiseira, então a gente fez dois exemplos, né? Agora você vai entrar no custo de matéria-prima desse produto. Então, qual que é o custo de matéria-prima? Comprei uma matéria-prima, eu vou ter o custo por unidade com base na quantidade e assim por diante. E aí você vai calculando o estoque, compra com CMS, custo médio, custo de produção, estoque final. Então, qual que é o custo do meu produto, né? Somando mão de obra e assim por diante. Você vai ter aqui é o mesmo exemplo. E aqui eu vou focar mais na mão de obra, né?
os departamentos, salários, departamentos, unidades hora, fabricação, montagem e assim por diante, tá bom? Nós temos aqui mão de obra direta, na fabricação, na montagem, com encargos, sem encargos e assim por diante. Nós temos aqui também um outro exemplo para a lapiseira da mão de obra direta aplicada na sua produção. Então, nós levantamos matéria-prima, nós levantamos os custos fabril e agora nós estamos levantando a mão de obra fabril. Pode ver que está bem dividido conforme eu mostrei nos slides. Olha que bacana isso aqui, né? É um quadro total de custos direto de produção de esferográfico. Então, ele consolida a sua produção, matéria-prima, mão de obra e custo direto para você chegar no sonho de consumo de todo empresário nesse país, né? Custo direto por unidade fabricada. Olha que bacana. Aí você tem aqui, né, custo direto de lapiseira. Aqui é importante você, empresário que me ouve, né? O seu ativo, né? Então, quanto que cada meu ativo consegue produzir? Qual ativo que eu vou... Aqui não é produção, mas é sim investimento, né? Porque você olha para a sua produção e fala, putz, essa máquina não vai conseguir entregar o que eu espero para o ano que vem. Então, eu vou comprar a máquina, eu vou investir em terreno e assim por diante. Então, tá aqui, depreciação dos seus ativos, compra de equipamento, você precisa prever o quanto você vai investir para crescer. Ficou até bonita essa frase, né? Prever o quanto você precisa investir para crescer. Aqui é aquilo que eu falei do seu escritório, né? O seu custo administrativo, né? Custo direto, indireto de produção. Você vai estar calculando aqui, né? Os seus departamentos, as suas áreas, despesa indireta que você não usa para a fabricação, é chamada mão de obra indireta, o salário de diretoria, administração, energia, água, luz, você vai calculando mês a mês. Cara, você fez custo indireto e aqui você fecha o custo total. Por gentileza, internet, estão me vendo, ouvindo bem? Tá, apareceu um sinalzinho aqui do Zoom, só tendo um retorno de vocês. Então você tem aqui, produção ano, custo unitário direto, custo unitário indireto, né, daquele pessoal de apoio. Aí você soma o custo unitário, né, total, direto com indireto, estoque inicial, estoque final, o quanto que eu vou vender, custo do produto vendido. E aí a nossa tabela vai ficando cada vez mais completa. Percebe que é toda uma soma. E aqui é a mesma forma que a gente fez para a esferográfica, para a lapiseira, né? Vamos continuar aí. Despesa administrativa, né? Você tem aqui despesa mensal administrativa, você tem algumas premissas, quanto que eu vou estar gastando por área, né, administrativa da empresa, encargos, material, viagem, comunicação, transporte, depreciação, despesa comercial, e aí você tem despesa financeira, pelo amor de Deus, quanto menor a despesa financeira, melhor, né? E aí, ele consolida num fluxo de caixa, é bem importante, já falei sobre fluxo de caixa hoje. Então, você tem aqui todo um caixa inicial, um caixa final. Você tem aqui toda uma apuração por resultado mensal, receita bruta. Você tem um modelo de DRE, mais, vamos falar assim, não na vertical, horizontal. Nós temos vários modelos, não importa, né? Você tem aqui a receita bruta de 1.222.000, tem o lucro líquido de 442 e assim por diante. Aí você tem aqui o seu balanço patrimonial, é um balanço simples de tudo, mas ele mostra se o seu patrimônio está crescendo ano a ano. Então, eu tive um lucro acumulado em 1,103, depois ele foi para 2,643, ou seja, está tendo incremento do patrimônio, está devolvendo o capital social que você investiu na sua empresa está aumentando o patrimônio ano a ano. Então, eu saí de um ativo de 3 milhões para ir para um ativo de 4.325.000. Você contraiu dívidas que ajudaram a aumentar o seu investimento na operação e isso te trouxe resultados, né? Aqui eu tenho
o demonstrativo de fluxo do método indireto, tem um método direto, indireto, e aí é mais uma outra fórmula de você poder separar uma coisa é você fazer aquele fluxo de caixa. É até legal dar uma ênfase nisso, né? Esse fluxo de caixa, você estava fazendo entrada, saída, saldo inicial e saldo final. Uma gestão do caixa do dia a dia. Mas aqui é um fluxo de caixa indireto, é o DFC. Por quê? Você separa o que é operacional, presta bem atenção, você separa aquilo que é operacional, que é o resultado da sua empresa, de atividades de imobilizado, de investimento que você fez, de atividades de financiamento que você buscou dinheiro no mercado, né? Então, você aqui está estruturando o seu caixa para você poder realmente ver o teu resultado. Legal, fiz essa planilha, fiz o piloto para um ano. Cara, é jogar para cada área, cara, Deus te abençoe, executa isso aqui, o cara, porque na verdade, o cara começou a construir isso junto com você, né? Essa planilha é resultado do trabalho de vendas, produção do escritório, de todo mundo. E agora é você colocar esse orçamento para rodar a partir de janeiro e realmente executar todo mês e acompanhar o resultado, tá bem? É bem relevante, é bem importante você poder estar acompanhando isso no seu dia a dia. Voltando lá no nosso material aqui, concluindo, né? Concluindo, para sua empresa gastar menos, ter uma maior efetividade por cento de custos e uma palavra de ordem para você hoje, aumentar a eficiência, eu preciso saber o que comprar, o que investir, alocar recursos de uma forma inteligente. E você só vai ter isso através de uma gestão empresarial, trabalhar você e diretoria com gestão orçamentária e uma ferramenta chamada orçamento empresarial, que é o que vai te ajudar a enriquecer, a crescer, a focar no seu caixa, a aumentar o seu EBITDA, a ter metas financeiras, é realmente ter um ponto fora da curva. A sua empresa ter uma gestão profissional, uma gestão empresarial acima da média. E aí, eu tenho aqui duas, a Fran, como tem feito com muita qualidade do nosso marketing aqui, né? Eu vou mandar para você esse material em PDF. Eu peço que vocês não compartilhem com outras pessoas que não tiveram nesse evento, e sim com a sua equipe, né? Realmente foi um material que a gente levou muitas horas para produzir e ficou bacana, porque eu já tive referências de outros técnicos e estava muito complexo, aqui ficou mais simples. Estou passando para vocês também esse modelo de planilha orçamentária. E aí, nesse link 2, você vai acessar a planilha. A Fran vai mandar para você só o PDF, você vai ter o link para poder acessar a planilha, tá ok? E no link 1, o que acontece? A gente faz um evento como esse e o cara fica na dúvida. Para você que de repente precisa de um apoio, aqui vai ter um link para você contratar uma simples mentoria, não é uma consultoria. É um produto de, se não me engano, Fran, R$ 500 para você ter acesso a 2 mentorias com o nosso time financeiro. Então, por exemplo, Maicon, eu fiz o que você falou, coloquei em prática, mas eu tenho dúvida, eu preciso conversar com um nerdzinho de finanças aí. Então, você vai ter 2 encontros de 1 hora para conversar com o nosso time, para tirar dúvidas. Isso pode ser em qualquer canto do território nacional, né? Você fez o seu orçamento, você está com o seu DRE, você está com uma dúvida técnica e você vai clicar aqui nessa mentoria para falar com um especialista. É só você clicar, que aí vai te abrir uma janela, uma página para você poder ter acesso a essa mentoria dentro do nosso e-commerce, dentro da nossa plataforma de e-commerce. Então, ali você contrata, você pode parcelar como você quiser, você se cadastra, e aí você fez isso, vai chegar uma notificação para a gente. E aí o nosso time interno vai conversar com o nosso time para agendar com você essa mentoria, tá bem? Nós paramos agora, sexta-feira, de um recesso do nosso time. É lógico, isso vai entrar numa agenda entre você e o nosso time na sequência de trabalhos aí. Porque a gente tem que fazer uma continha bem feita, né? Ah, eu vou estar pagando ali, como fala, R$ 500, 499 para ter acesso a esse serviço. Legal. Uma conversa
pode pagar esse valor 10, 15, 30, 40 vezes. Por quê? É o olhar do especialista sobre o seu EBITDA, é o olhar do seu especialista sobre o seu número, é o olhar do seu especialista sobre como enriquecer a sua empresa, tá bem? E aí, a Fran vai colocar para vocês uma pesquisa de satisfação, ela está colocando no chat, e ela também vai mandar por e-mail, para você nos dar feedbacks em relação àquilo que você ouviu hoje, tá bom? E agora também eu já quero esse feedback de vocês, quero aí ouvir vocês, por gentileza, do que você vai. A pergunta que eu sempre faço, né, gente? Esse ano foi o ano que eu mais, entre aspas, palestrei na minha vida, né? Literalmente, eu acho que eu não contei, a Fran vai medir isso pra gente, mas foram mais de 30, 40 palestras, no mínimo. O que você vai levar desse evento para a sua vida financeira hoje, para 2020? Eu queria que você colocasse aí no chatzinho, ou que você fosse raiz e realmente pegasse aí e falasse ao vivo para nós aqui. Vamos lá, né? Planejamento orçamentário, ele é importante, ele é relevante. Eu queria ouvir de você. O que você vai levar desse evento? Priscila, João, Luan Anderson, o pessoal da Tecil, Flávia, o que você vai levar, cara, desse evento para o seu resultado do ano de 2020? O que você vai levar de tarefa? O que chamou a tua atenção? Tá? Por gentileza, eu acho que alguém entrou como usuário Dell, até se poder se identificar. É só você clicar no seu microfone na ferramenta, ativar o seu microfone e compartilhar conosco. Esse feedback para mim é extremamente importante. Vamos lá, queridos. Um de cada vez, galera. Bom, eu sou a Priscila, bom dia a todo mundo. Oi, eu não estou ouvindo muito Não? bem. Deixa eu tirar Não aqui. sei se todo mundo está me ouvindo. Pode começar de novo, fazendo um favor, Priscila? Bom dia, não sei se todo mundo está me ouvindo. Sim, sim. Ah, então beleza. Sou Priscila, hoje eu trabalho no Grupo Leão. Ah, o que eu vou levar da palestra de hoje para 2020? Como assistente de processos aqui dentro da empresa, então eu creio que eu tenho que ser meio que um especialista em tudo. E a ideia é auxiliar o pessoal, entender quais são os gargalos que a gente tem hoje, né? Porque infelizmente a diretoria vê como esse fluxo projetado, né? Essas projeções, eles olham isso e muitas vezes não é o que acontece, não é a realidade que a diretoria queria que acontecesse. Então, assim, é entender o porquê que isso não está acontecendo, né? Então, eu acho que seria essa a minha tarefa de casa, sentar Legal. do lado, pegar na mão e falar, entender o que acontece hoje. Legal. Eu acho que um ganho gigante, Priscila, que você pode trazer realmente desenhar um processo orçamentário e Sim, identificar aonde que o previsto não bate com o realizado. exato. Porque se você fizer isso e fechar essa torneirinha, tudo que eles projetaram, eles são bons, muito bons, por sinal, em projeção, vai Uhum. entrar no caixa, na é verdade? Isso, exatamente. Muito bom. Aí é aquele negócio, como são muitas empresas dentro do grupo, então é aquele negócio, tira do caixa de uma para suprir a outra. Sim. E chega naquele fato que a diretoria não quer que isso aconteça, né? Cada unidade de E, negócio tem que ser e- autossuficiente, né? exatamente. Então essa é a tarefinha pro ano que vem. E põe tarefa nisso, né? Parabéns. Muito bom, muito bom. É isso aí. Vamos lá. Mais alguém, por gentileza? Você está comentando, né? A precisão dos dados para o planejamento orçamentário é muito importante. É importante quanto ao acompanhamento mensal planejado. Essa é uma dificuldade devido à demanda das rotinas. Dificuldade nossa, né? Legal. Por gentileza, da Tecil, quem está escrevendo, por gentileza? Só para eu educadamente chamar pelo nome. No final. Oi? Nilson. Não, Nilson é o próximo. Nilson não é da Tecil.
Ah, o Nilson. É que entrou como TC, eu acho que é usuário, né? Legal. Bom, Nilson, eu acho que esse é um exercício, cara, que eu sou sincero, né? E muito humilde quanto a isso. Na primeira rodada do planejamento orçamentário, a gente erra, né? Essa é a real. Então, assim, se nós temos uma. Por isso que eu falei aquela hora do centro de custos, do plano de contas, né? O Anderson Bragueto me cobra muito disso. Por isso que a Laiana nos ajuda na controladoria, né, de arrumar a casa ali. Se você organiza esse banco de dados, e você tem esse histórico consolidado, fica fácil fazer a projeção, não é verdade? Fica fácil fazer a projeção. Realmente, Nilson, é acertar a mão na precisão da previsão, né? É o cara da produção saber realmente quanto que produz, é o cara de vendas garantir o plano de metas. Eu acho que a área administrativa, financeira, os gastos fixos são as mais fáceis, sou sincero. Mas o que pega realmente é no variável de compra, no variável de fábrica, no variável de vendas, tá bom? Mas, cara, é acompanhar. Se acompanhar todo mês e mostrar que tá acompanhando, o cara vai ficar mais esperto, o pessoal vai ser mais assertivo, tá bem? Legal, bom comentário. Legal, do meu time, Anderson Bragueto, quer fazer algum comentário? Não, comentário só para. Estão me ouvindo? Bom Muito dia. bem, Anderson, estão ouvindo bem. Aham. Tá. Só o comentário é que, né, o orçamento ele pode ser de cima para baixo, ou seja, baseado no faturamento que o comercial passa, né, previsão do comercial, ou de baixo para cima. A diretoria ou os sócios querem 10 milhões de EBITDA. Então, o que a gente vai fazer? De baixo para cima para alcançar esse EBITDA de 10 milhões que a empresa quer. Então, tem esses duas formas, né? A Legal? maioria das vezes é imposto pelo comercial, né? É o que a gente vai trazer, 15, 20%, e o orçamento é desenhado em cima do faturamento. Legal, legal. Bem colocado, Anderson. Muito bom. Joia, gente. A pesquisa está aí, né? O material vai ser enviado hoje. Para o mês que vem, nós não definimos a nossa data, porque a gente, na verdade, hoje nós vamos fazer todo o nosso planejamento anual de eventos aqui da Ideia Consultoria. Terminando agora, eu vou ficar o dia todo com a minha equipe fazendo esse planejamento para o ano, né? E vamos para cima. Aí, o mês que vem, a gente divulga nas nossas redes, no site, nos e-mails. Quero agradecer muito a presença de vocês que estiveram aqui. Eu acredito que a gente tenha entregado valor para vocês. Nos recomendem aí, rede de contato de vocês, seus amigos, parceiros. Você viu a qualidade técnica do que foi passado hoje. Façam esse exercício e realmente tenham um 2019 muito mais saudável econômica e financeiramente, não é verdade? Para mim, orçamento é uma coisa de cultura, né? É uma coisa de hábito. Se você faz, você tá de boa, você vai entregar e você vai trazer bons resultados. Agora, se você não faz, cada mês é uma surpresa, né? Então, isso é ruim. Então, vamos mudar nossos hábitos aí, tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação. Esse material também vai logo subir para o nosso canal do YouTube, para você que quiser revisar e ver, porque todo esse evento aqui ele foi gravado, tá bom? Um grande abraço a todos. Tenham um excelente dia, bons negócios, um ótimo, né, final de ano, um excelente Natal. A gente vai mandar nossa mensagem para vocês aí nas mídias, mas Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua presença e uma salva de palmas aí para vocês. Até mais, queridos. Obrigado.